Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Canto de Brasil e hoje nós iremos trazer um deck de controle. Sim, dessa vez tem e é possível sim você controlar o oponente. De uma forma geral, no Gantz existe duas grandes formas de você controlar o oponente, seja controlar o board, não permitindo que ele desenvolva, ou não permitindo que ele faça o board propriamente dito. Então, de uma forma geral, quando a gente fala sobre o controle, existe o clássico, que é com o burn, existe o controle com o bounce, agora com algumas cartas recentes, como por exemplo o Strike Freedom, que você consegue jogar profundo do deck, ou até mesmo com o Sazab, que você obriga o personagem a ser descartado. Só que no caso existe a galera do Phantom, que é possível você descartar as cartas da mão do oponente, fazendo com que ele não desenvolva nem tenha a possibilidade de desenvolver o deck de uma forma mais direta, ou o board de uma forma um pouco mais direta. Então, se você gostou dessa ideia e quer ver como que isso pode funcionar, vamos lá, vamos ver como fica essa lista de Phantom controle de descarte. Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês. E eu tentei fazer o máximo dessa lista que fosse uma lista que beirasse o máximo de GD5 possível. Claro que meio que até que poderia fazer algumas adaptações, fazendo com que o deck fosse um pouco mais agressivo ou beirasse um pouco mais o controle. Porém, eu tentei fazer a maximizada da proposta de descartar cartas da mão. Então, de uma forma geral, a gente tem as principais cartas que descartam e um pouco do arquétipo que faz esse deck minimamente funcionar. Então, para começar, a gente tem aqui dos turnos iniciais o Abyss Gundam, que você pode fazer o suporte 2, né? Então, você, ao virar essa carta, você dá mais 2 para uma outra unidade sua, que no caso tem que ser friendly. E é interessante porque, por ser friendly, diz que o suporte pode ser trigado em uma outra unidade que seja do seu aliado. Então, como ele é friendly, não é your unit, é friendly unit, se você estiver jogando de duplas, aí você consegue aumentar em 2, porque o suporte ele dá relativamente em cima da carta que está a numeração aqui em cima. E ela é acumulativa, então você pode colocar suporte 2, suporte 3, suporte 4, assim vai aumentando a quantidade de força AP em cima das suas unidades. Agora a gente também tem o Caos Gano, que meio que também dá o nome ao deck. E no caso, o Caos Gano, quando ele ataca, você escolhe uma outra unidade linkada que seja a Phantom Pain e dá High Maneuver para ela. E é interessante esse High Maneuver, principalmente pelo fato de que você consegue dar o High Maneuver para as cartas que precisam causar o dano propriamente dito, e assim você consegue trigar a habilidade fazendo o ciclo para que isso aconteça. Temos aqui também o Axas. O Axas, ele basicamente serve como o seu Vanilla mais agressivo. Ele é um 4/2, então você consegue tirar a base com mais facilidade, e pelo fato de normalmente as bases terem 5 ou 6, com suporte 2, você já consegue deixar esse bicho com 6 e assim você já consegue bater tranquilamente em qualquer base, assim tirá-la sem nenhum tipo de problema. E agora meio que o que faz com que a proposta do deck realmente funcione, ou pelo menos seja um incentivo para que essa estratégia funcionasse, fosse criada propriamente dita, nós temos o Gaia Gando. O Gaia Gando dura em pé dele uma vez por turno, quando essa unidade destrói um enemy shield, no caso pode ser base ou pode ser shield propriamente dito, essa você faz com que o oponente descarte uma carta. Se ele não puder descartar uma carta por esse efeito, você pode então deprosar um Phantom Pain de nível 4 ou menos da sua mão. E quem faz com que isso aconteça precisa ser um piloto qualquer. No caso, a gente prefere que seja estelar, porque a estelar faz com que você já consiga bater logo de cara. E uma outra unidade que também ajuda bastante esse controle de mão é o Abyss Gundam MA Mode, que quando ele é pareado com o Phantom Pilot, você escolhe um oponente, que no caso pode ser mais do que qualquer um, né? Já que você estiver jogando de mesão, você escolhe um oponente e se tiver 4 ou mais cartas na mão dele, ele deve descartar uma carta. Então a proposta é, entra com esse, pareia com alguém, não precisa necessariamente bater, e bate depois com o Gundam, e com assim você consegue até tirar 2 cartas. Claro que o oponente pode escolher se ele vai fazer isso ou não, mas de qualquer forma, se ele escolher não fazer isso, você ainda pode descer mais um bicho. Então essa é uma proposta de deck bem interessante. Considerando que nós temos High Maneuver, nós também temos o Chaos Gundam MA Mode, que faz com que tenha um Breach 3, e no caso o piloto desse é o Sting. Temos também aqui
o Gaia Gando Emiya Mode, que ele tem, caso o oponente descarte uma carta, ele diminui bastante o custo dele. 2, então você consegue fazer com que o bicho seja de custo 1. Então já ajuda bastante aquele meio que deplosada fantasma que já entra e já consegue fazer alguma coisa pagando pouco. Para nossas defesas, nós temos aqui o Forbidden Gando com Blocker. Eu coloquei essa carta não apenas por ser Blocker, mas também porque Earth Alliance, que já brinca também com um pouco de todo mundo, e ele é biológico CPU. De uma forma geral, nossos pilotos também compartilham um pouco essa trade. Então aqui, por exemplo, o El, que também é biológico CPU. Nós temos aqui a Estelar também é biológica CPU. E nós temos também aqui o Sting, que também é biológico CPU. Então, caso você ache interessante até mesmo pegar a galera que é GD2, que tem biológico CPU, caso você queira trigar outras habilidades, já que eu também escolhi fazer a parceria com o Azul, você pode também mesclar outros pilotos e também se você achar interessante. Ah, não gostei desse aqui, como por acaso, eu coloquei esse aqui para ajudar um pouco no deploy e também na bater de força. Então ele entra, você escolhe uma unidade que seja Elf Alliance e resta ela. Se fizer isso, você causa 2 de dano a uma unidade inimiga restada. Então, no caso, não, eu quero trocar, quero colocar outras unidades azuis, perfeito. Não, eu quero colocar Show Resolve, perfeito também, não tem problema. Aqui são apenas algumas opções de lista para vocês. E também a nossa unidade mais bruta é o Destroy Gando. Destroy Gando, se o oponente tiver 7 ou mais cartas no trash, algo que normalmente já acontece, e como você também força a descartar, ajuda bastante. Se você fizer isso, conseguir fazer isso o mais rápido possível, você consegue diminuir em 3, tanto de custo quanto de nível, fazendo com que essa unidade seja um nível 6 de custo 5, fazendo com que também ajude bastante. E o Duty Link dele, você dá Brute 3. Então, no caso, a ideia é você descartar a carta o máximo possível para você descer esse bicho 6/6 o mais rápido possível e dar ainda um Breach. Porque como ele é biológico CPU, todos os pilotos aqui são biológicos CPU, você ainda consegue fazer um Breach 3 batendo com força. Para com os pilotos, a gente tem o Awel Nieder. O Awel Nieder, ele no Duty Link dele quando ataca, se você estiver atacando o player, dá mais 2 de dano. Então, no caso, você faz isso para forçar bater e bater com força. Mas de uma forma geral, o objetivo dele mais é realmente entrar no Abyss e fazer com que o oponente descarte uma carta da mão. A proposta do deck é descartar cartas da mão, né, de uma forma geral. Nós temos aqui a Estelar, que ela já também intriga com o nosso Gaia, que é o principal carta que faz a engine funcionar. É interessante porque ela é um buscador, né? Um buscador bem entre aspas, mas querendo ou não, quando ela é destruída, você olha o topo, se for um Phantom Pain Card, você revela e põe na sua mão. Interessante porque é Phantom Pain Card, então pode ser a unidade, pode ser piloto, pode ser base, o importante é, seja um Phantom Pain, apareceu, mostrou, revelou, se for, vai pra mão, se não, vai pro fundo do deck. É um buscador bem Maomé, mas como meio que todo mundo é um Phantom Pain, de uma forma geral, é mais dificilmente não triga. Pode acontecer, mas dificilmente não triga. Nós temos aqui o Sting ele é o nosso piloto um pouco mais brutão, porque se o oponente tiver 7 ou mais cartas no trash, ele ganha mais um, ele vira então um bicho 2/2. E no caso, fazer com que eu tenha meio que 7 cartas no descarte, como eu disse, é relativamente bem simples. E nós temos aqui a base. A base é o Girt Lu, que uma vez por turno, quando uma unidade friendly Phantom Pain unidade ela é linkada, você escolhe a unidade inimiga e ela não pode ativar o blocker. Porque como a proposta do deck basicamente é Maneuver e Breach para conseguir bater com tranquilidade, causar o dano e causando o dano vai trigar novas habilidades, o objetivo do deck é bater tranquilo. E claro, se você tiver a capacidade de descer, por exemplo, 3 Gaias junto com 3 das suas estelar, você consegue tentar forçar o oponente, ou você aumentar o seu board explosivamente, onde desce uma bate, já desce outro, já bate, desce outro, já bate. Em algum momento ele vai decidir, ou no caso, parar com isso e descartar cartas da mão, ou vai continuar descendo bichos até fazer alguma coisa. Então é interessante porque apesar de ser algo que poderia ser a sua escolha, né, quando você bate, você escolher descartar uma carta da mão do oponente, porém, como poucas cartas, ou no caso, pelo menos até então, no caso, hoje em dia é um pouco mais fácil, só que antes a gente tinha basicamente o Show Resolve ou o Overflowing como principais formas de compras mais diretas, hoje também tem dentro do deck do Fighters, por exemplo, onde você descarta para depois comprar duas, que a forma hoje, filtrar a mão é um pouco mais simples. Porém, querendo ou não, o draw é um pouco mais limitado. Então descartar cartas da mão do oponente realmente é muito forte. Espero um dia ter
um arquétipo que brinque com essa ideia de descarte com mais força, fazer com que o oponente, no caso, sei lá, descarte 2 e compre uma, então no caso, ou até mesmo um auto-mill, ou force um millar, não sei. Dá para ir pensar aí de diversas formas, porém esse deck tem essa proposta. De uma forma geral, você usa os dos seus turnos iniciais para você conseguir fazer com o Abyss, ou com, no caso aqui, o Caos para os seus turnos iniciais conseguir bater. Chega lá nos seus turnos para conseguir chegar até o Gaia Gando junto com a Estelar já bate, faz com que o oponente ou descarte ou você desça alguma carta, chegando nos turnos médios, você tem já os bloqueadores ou os high maneuvers que achar interessante, você força o oponente a descartar bastante para você conseguir usar o Destroy no mais rápido possível, e você consegue ir forçando, seja ele com o Abyss juntamente com o Neyu, ou bater um pouco mais forte, seja ele tirando o blocker junto da nossa base, ou fazendo com que tenha o high maneuver, até mesmo um Breach, caso você queira bater diretamente com essa base. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver como ficaram as duas partidas de entendimento do deck e depois nossa sequência de partidas ganhando ou perdendo. Então, pessoal, começando a nossa primeira partida com o Chaos Gundam, com o objetivo que nós temos, obviamente, de tentar controlar o board juntamente com o controle de mão do oponente. Quando a gente fala sobre esse deck, você percebe que ele não é um deck tão rápido. Claro, ele tem cartas de nível 3 e custo 2, mas comparado com outros que você já começa levemente mais agressivo ou levemente mais defensivo, esse deck ele é um controle, uma tentativa de controle um pouco mais forte, considerando o controle de mão, caso o oponente não seja um deck que compra pra caramba. Um dos principais counters desse deck é o fato de comprar demais. Como de uma forma geral, os principais decks que compram são os brancos e os azuis, principalmente os azuis, de uma forma geral, se você não tem uma sequência de ataques, fica um pouco mais complicado. Ele já desceu o Zaco dele, já tirou já a minha base, colocou uma base já maior, que eu poderia ou pegar, já descer a Estela para tentar tirar a base, ou tentar controlar o board tirando as unidades. Achei mais interessante começar tirando as unidades, porque controlar o board, principalmente quando alguém está sendo mais agressivo como se mostrou, achei que fosse mais interessante dessa forma. Porque se eu tirasse a base, ele viria, obviamente, em cima da unidade e acabaria tirando sem nenhum tipo de trigger. Ele já desceu já a unidade, já pingou, já usou também o Show Resolve para conseguir comprar mais carta e aumentar a quantidade de mão, porque ele sabe que esse deck vai ser um deck de controle de uma certa forma. Então já começo batendo já com uma unidade, já bato também depois com o caos, para que assim a gente já consiga já, de uma forma geral, ter essa habilidade. Eu poderia novamente ter descido a Estelar, principalmente porque para trigar a habilidade precisa que sim tenha alguma coisa, mas eu já estou tentando aumentar o meu board para quando eu conseguir ir sequenciando, eu conseguir sequenciando da melhor maneira. Ele já bate com algum tanque, já consegue tirar então a minha unidade que conseguiria controlar a mão, devia ter ido de uma forma mais agressiva, mas no caso não fui tanto agressivo nesse tentão de controle. Já desceu o velho junto com o Amuro, já virou uma unidade que caso eu descesse um piloto já faria ele descartar a carta, já desceu também um outro Zacozinho, e assim agora fica aí nessa questão mais, um tanto mais agressivo, porque querendo ou não, esse deck ele brinca um pouco mais nesse fator. Já aumento já dando suporte, já faço com que tenha uma troca e assim consiga trigar o suporte, triga o suporte, já bato nele, fazendo com que saia o Breach batendo diretamente na vida do oponente. Coloquei então um bloco, mais um 4.2 para conseguir já bater com tanto mais de força, e assim eu já controlei basicamente essa sequência. Claro que, considerando o fato de que a proposta do deck é realmente ir mais diretamente no controle de board e também no controle de mão, e aqui a gente mostra que não é tão necessariamente você conseguir vencer apenas com um controle de mão, controle de board. Sim, é possível ir controlando quanto em qualquer outro quesito mais agressivo. Esse deck é agressivo? Não. Ele é ofensivo? Sim. Mas como ele não chega a ser um tanto mid-range, ele brinca um tanto com o controle, que fica entre um controle e um que mais agressivo, ele não faz tão efetivamente uma proposta extremamente agressiva, como por exemplo o deck que ele está enfrentando logo agora, e também não é extremamente controle, como por exemplo um Pernas que consegue virar, bouncear, trazer e fazer e todos os fatores diferentes. Basicamente, estou mostrando que esse deck sim,
tem a proposta de controle, obviamente, mas também não é a única forma de conseguir ganhar com esse deck. Sim, é fazer com que as ações ajam de uma tal forma que você consiga ir sequenciando e batendo da melhor forma possível. Então, se você for pensar quanto à questão de como a gente pode enfrentar o deck e como esse deck pode agir em cima, ele funciona como todo e qualquer deck agressivo. Extremamente agressivo? Não. Extremamente agro? Não. Mas a função de deck agressivo, sim, é ele que ele faz. E caso você consiga utilizar do controle de mãos, é sempre muito bom. Mas como esse deck, como você está mostrando, não tem tanta, pelo menos nessa partida não se mostrou com tantos pilotos, não consegui entregar todas as habilidades, mas o objetivo dessa partida era mais mostrar como sim seria possível vencer a partida mesmo que não fosse necessariamente no controle, e sim já na porrada, né. Então, só que, né, infelizmente o oponente ele mostrou que, querendo ou não, ele já decidiu perder, mas pelo menos aconteceu. Já então bateu, já consegui tirar mais uma vida, e agora é só se ele tiver resposta, ele já vai, se não conseguir resposta, ele já concede, nós temos a primeira vitória. Então, pessoal, começando agora a nossa segunda partida com o nosso deck que tenta controlar o máximo a mão e o board do oponente. Então vamos lá e vamos ver como que vai ser. Esse deck, obviamente, quando você já começa com pelo menos 2 pilotos, já seria realmente mais interessante, considerando que nós temos 3 principais pilotos, um para trigar a habilidade de descarte quando atacar o outro quando acontece a linkada, e o terceiro com uma forma um pouco mais agressiva, pelo menos 2 já seria mais interessante. Como está chovendo cartas e chovendo decks iguais, infelizmente tive que colocar essa segunda partida com, entre aspas, não o mesmo deck, mas a mesma proposta de agressividade. Ele já desceu já dois, já desci um sem conseguir bloquear, mas pelo menos agora eu já consigo. Ele vai querer trocar, ele vai querer bater, e com isso eu já também consigo bater e também tiro a base dele da melhor forma possível. Então já bateu com o Zaco já tirando a primeira base, e agora ele também consegue fazer o segundo ataque, tirando então o meu primeiro shield, de uma forma geral, já começando com 2 quesitos de agressividade. O interessante é que eu já consegui um piloto que quando ele conseguir linkar, ou no caso parear diretamente com a sua unidade, a gente consegue já tirar uma carta da mão do oponente, caso ele tiver 4 cartas ou mais. Considerando então que ele já tem 5 agora para 4, então assim a gente já consegue entregar habilidade. O problema é que, querendo ou não, ele já tem mais 3 cartas ofensivas, no caso 4 cartas ofensivas, 2 já viradas e 2 já em pé. Então já consigo já bater já no primeiro, e com isso o segundo também já consegue entregar habilidade. Já deixo jogar o primeiro, já desço então o segundo, e com isso ele tem que escolher uma unidade ou no caso uma carta para ser descartada caso ele tenha 4 ou mais, e que no caso ele tem 4. Então perfeito, a gente já consegue tirar uma carta da mão. Já tirei uma unidade já batendo e obviamente vou tirar a segunda unidade batendo, considerando então também os ataques. Esse deck também tem uma questão de um pseudo controle psicológico, porque a pessoa tem o direito, ou no caso, a possibilidade de escolher qual ela que vai tirar. Então, assim, fica um tanto mais fácil para você, porque a pessoa ela fica com aquele fator psicológico, e às vezes, como o Gundam também, ele é um jogo que pena bastante quanto à questão dos erros psicológicos. Então, se a pessoa já tá um tanto ansiosa com a partida e ela precisa descartar a carta devido à sua habilidade, que você sabe que vai trigar mais vezes, então também isso já ajuda bastante. Então já passa pro oponente, você percebe que ele é um deck, então, seguindo a ideia mais é um Cyclopes, então é um deck realmente mais agressivo, que tem o objetivo de acabar com o jogo o mais rápido possível. Considerando que nós temos já um buscador, um pequeno 2/2 já para tirar uma das unidades, já fazer já uma troca que pra gente é horrível, pra ele é maravilhoso, porque é apenas um bicho 2/2 e a gente já tá tirando já um bicho que tem um tanto mais de possibilidade de ataque. Ele bate o buscador diretamente na nossa unidade, já perde ele, mas como ele é um buscador, então pra ele é maravilhoso, pra gente é horrível porque perdeu o nosso board. Ele já consegue já escolher a carta que ele precisa, e com isso já tem já uma outra unidade que quando ele consegue bater, pode dar breach. Mas considerando os pormenores que nós não temos unidades, o breach dele só vai ser adiantado no futuro quando ele bater novamente. Já então trigo uma base, desce uma outra base, já fiquei já bastante chateado, porque eu odeio quando base triga base, porque no caso faz com que você perdeu o potencial defensivo. Mas não tem problema, porque nós também temos possibilidades. Com isso a gente já desce já
2 bichos, um que dá suporte, o outro que é mais vanilla, então com isso já a gente já tem possibilidades de atacantes, considerando que um já ele bate com 4 e o outro também bate 2, 3, então com isso também é mais fácil de você conseguir. Como eu disse na outra partida, esse deck ele é agressivo? Sim. Ele é controle? Também. Faz os dois? Faz. Faz os dois bem? Obviamente não. Então, no caso, ele se pudesse de alguma forma ter mais habilidades que linkadas ou pareadas que descartassem cartas, ou tivesse bichos que tivessem uma força de agressividade maior, talvez fosse um, um deck misto um tanto mais interessante, mas no caso ele é um deck misto que obviamente tem um potencial divertido, é claro, mas poderia obviamente ser bem melhor. Então isso já começa então a bater fazendo com o nosso tipo de controle. Já bate já um deles, já consegue já ir trigando, vamos bater já com a segunda unidade, aproveitando que já pode bater no bicho virado porque é o único alvo válido, e a gente já tira já o próximo. Considerando que vai vir 2 tapas, já desço já então a minha base juntamente com o meu bloqueador e já coloco também o Caos Gundam com o objetivo de que, caso a gente consiga parear de alguma forma, bater e destruir, a gente já consegue fazer com que o bicho seja descartado. No caso, o bicho eu digo uma carta da mão do oponente. Como ele já está entrado, qualquer outro piloto que for interessante, claro que se for a Estelar para conseguir trigar a habilidade dela, perfeito, mas caso não, pelo menos já tem mais um fator já mais decisivo. Primeiro eu deixo ele dar um tapa, porque como eu não sei que tipo de carta vai descer, às vezes é preferível ver até onde vai. Considerando que ele vomitou a mão e não deu piloto nenhum, caso ele decidisse bater com alguma unidade, eu conseguiria defender com o blocker 4/4. Perfeito, agora com a Estelar a gente já consegue fazer bastante coisas interessantes, só que o grande problema é que ele vomitou a mão. Já que ele vomitou a mão, não tem como descartar. Não tem como descartar, então vamos tentar controlar o board dele. Porque o objetivo do deck, como eu disse, ou controlar o board, ou controlar a mão, de preferência os dois, obviamente. Eu já deixo mais um caos, desço também a nossa menininha, considerando a habilidade da base, que quando ela entra já consegue, quando linka já consegue entregar a habilidade, mas como não tem nenhum bicho virado, vamos aceitar como ele dá. Como então já batendo na base, tirando a base, infelizmente não triga a habilidade, ele poderia escolher entre ou descartar uma carta da minha mão ou deixar que eu desça um bicho, mas ele pode escolher descartar uma carta da mão e como não tem carta, nada acontece. Porém, ele escolheu um tanto errado, ele não entendeu um tanto a habilidade, então com isso a gente consegue descer mais um bicho em pé. Considerando que eu não tenho alvos deitados, vou focar na vida e ver o que acontece. Já dou mais um tapa, o escudo vai pra cá do chapéu, e com isso agora eu tenho aí os meus atacantes e os meus bloqueadores. Considerando que eu só tenho um bloqueador só, vamos tentar ser mais agressivo possível. Desça mais uma unidade, desço o Sting também, e com isso ele perde o Show Resolve. No caso eu tenho 4 tapas e eu tenho 3 vidas. Considerando que eu tenho um shield, 2 vidas, precisa mais dar um tapa, coloco então a base para que force ele a bater 2 vezes, com ele batendo 2 vezes, e mais um, como eu tenho o blocker, eu consigo segurar um tanto. Obviamente, se ele conseguir descer o char fazendo com que bata imbloqueável, aí fica um pouco mais complicado mesmo. Desceu o tanque, pingou um e já tirou a minha unidade, mas por enquanto não tirou o bloqueador, então para mim fica entre aspas a mesma coisa. Ele bate primeiro com o buscador. No caso, eu decido bater diretamente porque eu não quero que ele busque nada, então pode bater direto na minha base, não tem problema. Porque querendo ou não, ainda tem mais 3 tapas. 3 tapas, um vai separado na base, outro vai separado no bloqueador, então não tem problema. Ele decidiu fazer uma troca, fazendo com que eu perca forças, mas como eu quero manter o meu bichinho lá, bloqueei e redirecionei o ataque. Agora ele bate com o Cyclops dele diretamente no meu caos, não tem muito o que fazer, então vou ter que aceitar. Porém, eu trigo a habilidade. Já pego também mais um AU para conseguir trigar caso seja possível ou caso seja realmente necessário. Porque querendo ou não, são 3 tapas, eu preciso de 4, mas é só descer mais um e bater e em tese a gente ganha se não fizer mais nada. Batendo então com 3/3 dele em cima do meu bloqueador, ok? Diminui a minha parte ofensiva, mas querendo ou não, eu consigo fazer com que eu já, entre aspas, controlei a mão dele. Obriguei ele a descer tudo, fazendo com que ele não conseguisse descer mais nada. Então agora vamos começar as nossas brincadeiras. Já começo batendo então no buscador dele, obviamente para que, querendo ou não, a gente já tenta ao máximo fazer o possível. Infelizmente trigou um piloto pelo foi para mão. Ele agora com o char consegue trazer qualquer unidade que seja da tribo que ele quer.
Trouxe então o Cyclops pra ele conseguir trigar e descer o bicho na próxima porrada, mas querendo ou não, ainda não é o suficiente. Deixo então a Stellar, para quê? Para que quando eu bata com o Caos e tire então um dos shields dele, eu force ele a descartar. Ou se ele não quiser descartar, eu posso descer uma unidade da minha mão. Se eu descer uma unidade da minha mão, perfeito também, porque ao fazer isso, eu tenho o meu piloto e com o piloto daria para eu conseguir trigar alguma coisa. Então desço então já o meu primeira unidade, obviamente descendo de acordo com o fato de ser um tanto de graça, e bato e espero, porque infelizmente nenhuma das 2 unidades eu consigo trigar com o piloto que eu tenho na minha mão. Então ele desce então a unidade que veio, desce então o piloto, desce mais um, mas infelizmente 2 tapas não são suficiente, 3 tapas teriam que ser o suficiente para eu conseguir virar o jogo, no caso ele conseguir virar o jogo. Ele então vai agora decidir se ele vai ou bater na minha vida ou tentar limpar o meu board para que a minha resposta seja um tanto menos agressiva. Porém, querendo ou não, eu tenho 2 unidades em pé, tenho 2 tapas. Caso ele trigue uma base, pode ser que ele tenha algum tipo de resposta, caso também ele limpe meu board de alguma forma. Porque, querendo ou não, 2 tapas não são suficientes. Um tapa ele tiraria a base, mais um tapa tiraria o shield, e ainda precisaria de mais um, trigar de alguma forma. Então, ele decide bater na unidade, fazendo com que trigue a habilidade faz com que tenha o Breach já bate na base, a base não é destruída nem nada, então fica naqueles pormenores. Já desce também batendo com um tanque tirando a base, mas ele não pode mais fazer nada e com isso eu consigo bater tranquilamente com minhas 3 unidades, se por acaso acontecesse, mas não é tanto necessário. Já começo então batendo com uma unidade que possui Breach, então com isso a gente já bate, já tira mesmo a gente morrendo, já triga a base. Pra mim isso é horrível, porque ele agora trigou a base, eu precisaria bater com 5 de força, mas não tem problema, a gente já consegue fazer isso da mesma forma. Bato então com o Gando com a Estelar para conseguir tirar, e agora é só descer um piloto e fazer com que bata de uma forma mais tranquila, mas não preciso porque já tá descido, então eu ganho, acabando nossa segunda. Então pessoal, bora lá. Ver se a gente consegue então controlar a mão do oponente e o board do oponente, fazendo com que ele descarte ou fazendo com que a gente coloque coisas no nosso board. Vamos ver se a gente consegue usar essa hackear, né, também, porque biológica é CPU, né? Ver se a gente consegue fazer esses detalhes. Vamos equipar. Aqui já tem uma carta que descarta, tem carta que descarta. E tem um possível Raimanova aqui. Vamos ver o que ele já vai fazer nessa brincadeira aí. Academy? Em tese Academy, né? Em tese Academy. Sendo Academy, acho que dá pra descer esse Rexas. Dá pra descer. Nossa, mano. Parece que todas as cartas do meta compram. Comprou muito, velho. Aí como a gente consegue controlar a mão do oponente desse jeito, mano? 8 cartas já, velho. Eu nem sei dizer se tanto é Academy mesmo. Tem cara, né? Tem cara. Será que eu já bato, velho? Não. Acho que eu vou usar aqui. Forçar ele a descartar, já que ele tá com essa Pterius. Vai fazer ele descartar de alguma forma. Apesar de que vai vir blocker, né? Beleza, que seja trocante, não tem problema não. Apesar... Apesar que se a gente fizer isso... Força ele descartar uma. Tá? Fight Zero.
Ah, vamos fazer isso, cara. Tá. Devia ter feito o contrário, mas não tem problema. Não tem problema. Já vamos bater aqui, já vamos já deixar já fazer o trocante. Já troca o bloco aí, meu querido. Já que eu joguei errado, né? Era pra descer do primeira base, aí fazia os negócios. Sem problema. O que eu queria mesmo. Ok. Como que o Shaquille de Alaí conseguiu fazer isso, mano? Ah, a gente atacou. Ele atacou. Interessante isso, hein? É porque quando ele é deploy, você resta unidade, o target ataca. É esse Michaelis, mesmo com o Shahid, ele é forte. Desce com o Kira. Interessante essa proposta, hein, cara? Ele não é Academy, mas meio que mostra pra que veio. Interesting isso, hein? Será que eu já. Não, não vou blocar, porque deve ter muita coisa de redução. Como deve ter muita coisa de redução, eu já vou já bater com esse amigo aqui já mesmo. Já bato com esse, já tento tirar já. Se não é blocker, por enquanto não. Tá, o Sting também é Sting. Então, descer você, vai descer você. A gente vai dar um Raimanuva. Raimanuva não, E se ele vai aumentar, vai reduzir, quem vai fazer essa brincadeira toda aí? O que ele deve ter de carta de controle aqui é absurdo. O que ele deve ter de controle é absurdo. Não tomou? Beleza. Calibarne, tchau. Tapa aí. Aí eu fico com. Beleza, voltou um só. Até aí, ok. Que a gente desce ele de novo. Não sei se valia tanto a pena se Grace for agora. Mas talvez ele não tenha resposta, né? Se ele descer o Calibarne, ele já vai pra turno 10 na próxima. No. Beleza, volta quem? O blocker. Show de bola. Se ele bater aqui, reduz 2, 3 de volta. Pra mim, beleza. Vai matar isso, eu mato isso aqui de volta. Ok. Bateu vida. Blocker, tchau. Vai bater no meu grandão? Vai bater no meu grandão? Em tese, ele. Esse aqui, tanto faz. Então.
E aí, cara, vai blocar? Vai blocar. Então, beleza. Descarta uma carta aí. Descartou. Então, esse aqui agora. Nesse aqui. Aí esse aqui não pode ser blocado. Esse aqui bloca, beleza. Show de boleta. De boleta. Aí eu já vou descer você e você. Agora esse puto tem ram... Cara, eu vou... Eu vou destruir você. Mais pelo... Porque você reduz, né? Reduz, eu já dou já aqui. Suletona. Suleta verde. Ok. Mesmo que ele tire o meu aqui, ainda tem mais 2 tapas. Calibarne, show de bola. E aí? Você vai soletar? Não. Beleza, ainda vai voltar 2. Ah, vai pro fundo. Esse aqui tira na porrada. Então, eu vou colocar você. Hum, esse aqui não pode ativar blocker, né? Então, você aqui com isso, vida. Hum, hum, ok. Tinha um direcionador ali, mas beleza. Não pode blocar, mas ok. Tinha um direcionador, isso é chato. Então, a gente vai fazer você aqui e colocar um outro aqui. Beleza, eu sei que ele tem uma soleta. O que o Calibarne faz? Já fez o que tinha que fazer, já. Fez o que tinha que fazer, já. Então, eu sei que ele tem uma soleta e alguma coisa. Se ele descer alguma coisa, eu já sei que é a soleta. É aquilo. Isso aqui vai ser a nossa brincadeira. Beleza. Beleza. 5 de bunda. Beleza, eu sei que tem uma soleta ali. Então, vou descer você, vou descer você. E quero tentar trocar. Beleza. Ok. Sendo assim, eu sei que você tem soleta, já vamos trocar já? Aí eu tiro esse blocker seu, você tira esse blocker meu. E com isso todo mundo fica feliz. Porque agora você dá um tapa na minha vida. Se eu conseguir uma estelar ou no year, olha só. Olha só que cagada. Eu sei que vai ter que descartar mais alguma coisa. Então, de qualquer forma, eu sei que tem uma soleta e alguma coisa. A não ser que ele descarte a soleta. Se ele descartar a soleta, eu já não sei nada que tem na mão dele.
Mas ele não vai. Ah, beleza, que eu tô 4. Beleza. Ok, 6. E esse aqui. É um de vida. Se eu conseguisse pingar, seria delicioso, né? Mas. Ok, você. 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 Hum. Bem, agora ele é só um grandão, né? Então, é só um grandão. Ele não tem mais resposta mesmo. Vamos ver o que tu vai fazeres. Porque vai ser top deck contra top deck nesse negócio. Se ele decidir fazer a troca de qualquer coisa, no casado, bater um só e bater o outro, e no momento que ele virar o Calibarne, ele perde o Calibarne. Vamos ver o que ele comprou, ou não saberemos. Mas, se manter esse Abyss vivo, não acontece nada. Beleza, ele vai trocar, mas não faz diferença aí pra ele quanto a habilidade, porque teria que ter 4 cartas ou mais. Calibarne, vida. Ok. Se for redutor, o fato de eu já ter aqui um Breach me dá uma leve tranquilidade. Vamos ver se ele vai, se tem algum redutor aí. Ou alguma coisa, volta pra mão. Não. Então, beleza. Ele perde o Calibarne e perde o blocker ali. Então, se você não fizer nada, eu ganho. Se você não voltar pra minha mão, beleza, voltou pra mão. Então é isso. Voltou pra mão. Esse e esse, meu querido. Isso aí. Primeira vitória. Complicado contra a Academy. Cara comprando muito. Vamos lá, vamos equipar. O grande problema desse deck são os turnos iniciais. O inicial desse deck é bem lento. Mas é um deck divertido, cara. Sim, é forte. Vai topar? Mas é uma proposta diferente. É uma proposta diferente, faz com que descarte cartas, né? Que é algo que particularmente eu gosto. Gosto dessa mecânica de controle de mão. Outro Academy? Chuchu? É, mas já tá. Já tem um controle interessante aí, ó. Beleza. Você bate e eu bate. Se vier um. Eu vou começar a descartar cartas da sua mão. Beleza, vai tirar minha base e eu não vou conseguir tirar a sua. Comprou uma, descartou uma. É, tem realmente cara de Academy, mas parece ser uma lista tão antiga. Lista tão diferentemente antiga. Vamos ver o que vai vir. Ok, vai vir você, então vamos descer você e vamos descer você.
E eu vou querer também tirar essa base, cara. Você vai querer trocar com o Lifrito ou apenas aceitar? Não sei qual que é o deck do oponente, então não sei dizer o quanto seria interessante não blocar, né? Então blocou, trocou. Aqui ele tem Raimanúvel quando pareado, quando linkado, né? O ruim é que essas unidades são muito... Cara, realmente tem muito cara de lista antiga, velho. E ele filtrando a mão. E ele filtrando a mão. Stellar, ótimo. Vamos começar as brincadeiras. Vamos parar de filtrar essa mão, cara? Vamos parar de filtrar essa mão, cara? Vamos, né? Já filtrou a mão, já deu 2 tapas. Você já ficou feliz com o que você queria, né? Ficou feliz com o que tu querias. Mas por enquanto, assim, em tese, parece que eu tô conseguindo fazer. Não, beleza, lista nova. Eu tava achando até estranho que fosse, velho. Ok. O que dá pra fazer é meter um Stellar aqui. Fazer ele descartar a mão. Porque tem que meter 4 ou mais. E depois bater de novo e descartar outra carta. E tentar trocar ele de alguma forma. Então, esse. Carta uma carta. Beleza. Agora a gente bate aqui. Ai, não, é o outro que faz isso. Ai, carai. Beleza, beleza, beleza. Fiz errado, fiz errado. Aqui também seria muito forte, né? Descartar 2 cartas. 2 cartas seria absurdamente forte. Então, desse. Desse. Podia ser mais algum daquele, mas... Descartou. Então, beleza. Agora a gente tem bastante coisa. Tem bastante coisa pra bater. Bastante coisa pra bater. Esse aqui tem redução de AP. Esse aqui já vai bater em quem? Ok, então vai ser trocante. Hum... Ai, se tivesse. Não tem problema que eu ainda tenho mais 3 no leque. 3 dessa mina. Mina. Ok. Mas ainda tem ainda mais um breach aqui. Não dá pra tentar fazer algo na coça. Base, ótimo. Tá, no 2 resource em pé. 2 resource em pé é pedir. Tá, isso aqui é 4 ou mais. Então, vamos começar as brincadeiras. Tentar primeiro tirar esse aqui.
Em tese, eu consegui. Em tese, eu consegui. Vou tentar tirar esse. Ver se eu vou tomar um Graceful. Ok, também. Sendo assim, eu vou colocar você, vou colocar você, vou colocar você. E eu vou dar um tapa. Vamos ver o que o cara vai fazer. Se ele der a sorte de descer 2 unidades tripuladas, aí ele ganha, né? Nem tem muito. Nem tem muito o que a ser, né? Tá, eu preciso tirar esse negócio de alguma forma, velho, porque. Tá. O que dá pra fazer é o seguinte. Isso. Eu vou fazer isso aqui. Forçar pra ver se ele descarta alguma coisa. Barney. Aí. Será que ele tem. Ih, mano. Outra base. Ô, bosta. Deu munição pra ele. Deu munição pra ele. Talvez esse, então, eu já não consiga fazer alguma coisa. Eu podia ter tripulado pra conseguir. Não ia trigar, mas pelo menos eu já ia tirar mais um. Hum... Hum... Tá, vamos ver o que ele vai fazer daí. Apesar de que, se ele conseguir tripular alguma coisa, ele ganha, né? 4 cartas. É. Eu tinha que conseguir ter descartado 2 cartas da mão dele de alguma forma. Mas tá bom, vai. Ganhei de um acaso, me perdi de outro. Então aí acabou com o ratingzinho 1-1. Vamos então para nossa terceira partida. Tô começando a ficar com fominha. Tá. Eu vou quipar com a esperança de um mundo melhor. Nossa senhora. O cara fala sobre a esperança de um mundo melhor e vem um... Vem um bicho bruto. O que vai vir aí? Em tese nada. Ok. Mas ele tem action na mão. Action na mão. Action na mão de custo 2. Pode trigar a habilidade? A não ser que esteja só ativado, né? Só o botão ativado. É. Tá. Já gastou, já vou tomar o primeiro tapa. Beleza. Beleza. Do Sting. Consigo ser aqui Sting também. A não ser que venha o Sting, eu não posso fazer nada. Aceitar.
Beleza, veio a... Então, só vou aceitar mesmo. Mas, o bom... Eu quero ver se eu já consigo descartar uma carta da mão dele. Porque ele vai dar search mesmo. Beleza, ainda estou no range. Ok. Cara, ele devia descartar a carta da mão, velho. Não tem o limite de X cartas da mão. Stellar, mais uma. Cadê agora um monte de Gaia pra eu limpar a mão do condenado, hein? Será? Será? E vem. Podia não vir nada, né? Mas se ele tá looking, então provavelmente veio alguma coisa assim. Mais um search. Tá. Só que, agora, nessa brincadeira, vai descartar alguma coisa. Uhum. Agora eu tiro a tua base. Eu tiro a sua base. Coloco a minha. E forço você a dar double ataque na meu shield. Porque senão não tem como você tirar. A não ser que você bata com o Zaco no meu pra nerfar e bater depois com o Rick Dias pra dar um Breach. Mas, cara, Breach 2. Pra mim, na minha cabeça... Nossa, você vai fazer isso mesmo? Vai fazer uma troca pra dar Breach 2? Eu já triguei o que eu tinha que trigar, então... Ele fez isso mesmo, cara. Bateu, vai dar Breach 2. Tá, ok. Agora você vai descer esse... Mais um char... Entendi, cara. Você só queria limpar mesmo o meu board? Só quis limpar o meu board, cara? Tá bom. Tá bom. Então, vou fazer o seguinte. Seguinte, eu vou tentar baitar você. Tá? Você. Colocar você. E eu vou atacar base. Aí eu vou tirar a base dele. Aí esse puto vai pra coisa. E vomita um negócio aí. Mas vamos lá. Você vai descartar aí. Ou você vai deixar com que eu desça um bicho. Beleza. Com a redução disso, eu já consigo descer você. E no caso, eu vou fazer assim porque eu quero ver se eu consigo manter o meu Gaia vivo. Para fazer com que ele descarte mais alguma coisa. Tem play action. Sei. Beleza. E vai pro fundo. No caso, 2 char já foram. Foram um zaquinho.
Beleza, o bom do Zaquinho é que o Zaquinho não ataca no turno. Então vamos ver, né? Vamos ver o que que vai vir aí, senhor Joe. Fred, Zaquinho, Ian. Então, play action. 3 de dano. Cara, sendo assim, vamos começar, né, com o que a gente sabe fazer, né? Bate. Ou faz um action pra gerar algo na coça. 2 de dano, 1 de dano. Foi o rapaz. E vai permitir que eu descargue, vai permitir que eu entre e eu... Beleza, vai permitir que eu entre. Sendo assim, eu vou descer você. Agora, eu tenho 6 ainda, né? Vai ser você. Porque se tiver 7 cards ou mais, ele reduz em coisa. 10, então é boleta. Ok, meu querido. 2 bichos batendo. 2 bichos batendo aí. Um bicho em pé. Se quiser fazer troca, beleza. Ainda vou ter 2 bichos batendo. Se eu conseguir um AUL, não faz nada, porque tem 3 cartas na mão. Mas... quem ele vai fazer? Vai bater... Não. Ô, louco, cara. Por que não bate com o pequeno? Vai vir pra minha mão, mano. Por que você não bateu com o pequenininho? Porque a volta, pra mim, é melhor. Ok. Talvez ele saiba de alguma coisa que eu não sei. Talvez ele queira mais daqui... Oh, seu Sting. Ó o Sting fazendo coisas. Ok. Ok, ó o Sting fazendo coisas aí. Cara, vai ser um tapa besta aqui. Já vamos dar um Brit 3 aí. Começar essa brincadeirola. Ah, é Durilink. Durilink. Esqueci de ler a carta. E esse tem Brit 3. Oh, catada. Tem problema? Não, tem problema. Vai. Bloqueador. Desce você. Desce você. Isso. Enquanto tiver outra unidade de links, é um jogo, ele tem Brit 5. Vai colocar outro char aí, cara? Já foram 2, hein? Tem mais 2 aí no seu deck. Certeza. 4 chars pelo menos. E aí? Vai colocar no char aí, fazendo ou você vai ter uma Chale aí? Ah, não, não pode ser Chale. Tem que ser o char mesmo. E aí, meu querido, o que tu vai fazer eles, hein? Vai ser trocante? Tá bom. Não entendi o que você fez. Não entendi o que você fez. Cara, o que vai fazer eles, velho? São 5 atacantes agora. Se você não tiver nada... Ah, nossa. Bem, não. Tá bom. Tem um action ainda ali, hein? Então vamos por partes. Aqui. Se eu vou precisar descer alguma coisa, ou é só... Nhã.
ok? Então tentar de preferência acabar o jogo. Tentar não trigar a base, mas se trigar a base não tem problema, tem uns 6 ainda, então. Não sei que trigue 2 bases, aí é foda. Então esse aqui, pra quando pra caso venha a base, a gente conseguir tirar. Char. É, rapaz, mas essa batida imbloqueável não vai acontecer. É isso aí. Conseguimos mais uma vitória pra nós. Controlando a mão. E reprise. Beleza. MD3. Vamos ver se a... Vamos ver se o... Cara, vamos já tentar começar, velho? Vamos ver se a gente já consegue fazer sacanagem. Apesar de que ele é só descer um bichinho de... Próximo turno ele já consegue descer um bichinho, hein? Mas eu acho que eu vou de sacanagens também, velho. Turno 3, olha só. Turno 3, já vou entrar com Gaia, com Caos aí e já descartar a carta da mão dele. Ele não tem blocker, né? Bichinho, bichinho. Bichinho, bichinho. Bichinho, bichinho. Não. Beleza. Vai ser uma troca justa de bichinhos. Apesar que a minha menininha... E aí, cara? Vai permitir que eu desça um bicho? Ou vai descartar a carta? Ó o bait, ó o bait, ó o bait, ó o bait. Ó o bait. Cartou. Isso. Não tinha carta pra descer. Decidiu de outra forma. Só que agora, cara, eu estou extremamente aberto. E aí? Vai descer trocante ou vai vida? Vai descer trocante ou vai ser vida? Coisa mais inteligente que você pode ter feito, cara. Mas, no caso, eu ainda não consigo descer nada no 4. Mas, se o maluco não vomitar a mão, depois vai entrar ele já tirando alguém. Hum. Vamos, entre aspas, beitar o nosso amigo. Ele precisa vomitar 3 cartas, que até então é possível. Gefred. Nha. Cara, se você atacar com qualquer um dos dois, eu vou fazer você descartar e destruir alguém. Nesse caso, eu acho melhor destruir os 5 dela. Não, dela, dele. Sei. Destruir o Gefred. Porque assim, mesmo sendo Breach 2, mesmo sendo Breach 2, é obrigado a descartar, cara. Não tem muita escolha, não. É mais fácil de tirar um bicho 3 do que um bicho 4, né? Que, querendo ou não, é um tapa a mais. Podia ter batido aqui pra ficar mais um tempo vivo. Até podia.
Mas mas já dá pra descer esse aqui. 5, 3. No caso, esse aqui, se bate vida, fica mais forte. Então, 4, 5, 6, 7. 5, não. 4, 5, 4, 5. 5, 5, 5. 5 tira. Hum, ou esse e esse. Um blocker para dar uma segurada. E um suporte caso precise. E seja essa mesmo. E quem bate é o Sting, ele bate com Remaneuver. Ele bate com Remaneuver. Eu vou colocar esses aqui. Aí beleza. O próximo, eu vou bloquear o 3-3 dele. Os outros dois eu vou deixar passar. Quero tirar o Remaneuver, o Breach dele. Querendo ou não, eu até tenho ping com aquele azul. Mas fazer com que pegar ele, descer, virar o bicho, pingar dois. Se eu pudesse dar suporte em resposta à virada da pessoa, aí beleza. Virando um Magic da vida. Mas. Cara, ficar com 4 cartas na mão, pra mim é uma delícia, hein? 3 cartas ou menos, hein? Beleza. Gefredão. Tá. Sendo assim, fez uma coisa muito inteligente, queridão. Inteligente. Agora, o High Maneuver dele, quer dizer, o Breach dele vai funcionar indiferentemente. Então vai ter que ser trocante mesmo e vamos tomar isso, velho. Queria não tomar uma na vida, mas tomei uma na vida. Puta como eu queria aquilo. Apesar de que... Outro Sting. Sting. Beleza. Vou ter que meter base. Mas metendo base... Vou ficar com 0 vida, mas... Pelo menos força ele fazer algo. Cara... Vou ter que dar um... Search pra ele. Quer dizer, vou ter que dar... Apesar de que eu tô dando a quarta carta, né? Em tese, estou dando a quarta carta. Então, se eu tivesse o bichinho, daria já pra fazer coças. Tá, esse aqui é o Stellar, que dá pra descer da mesma forma. Esse aqui é o Lulul. É. Então vamos tentar fazer você. Você. Ataco. Aí, vou ter que meter base, velho. Infelizmente. Porque aí eu forço ele a ter coisas. Apesar de que é só qualquer piloto besta pra aumentar a força e mais um bicho tripulado. É, bem, de qualquer forma teria que ter... Tá, bichinho. Tá, esse maluco o Xalia. O Xalia. Beleza. Ainda não tira, velho. Quer dizer, os dois juntos tiram, né?
que faz isso aqui? Ganha força. Ah, se o outro bicho tiver High Maneuver, ele ganha mais um. Mas que cara tá ruim, velho. Ok. Bem, isso aqui é Stellar. Esse aqui é o Sting. 3, 6, 7, 8. 7. Dá pra tirar. Não dá pra tirar. Esse aqui é um 6, 2. A não ser que venha um bichinho, venha um cauzinho, né? Se vier o cauzinho, não veio. Não veio. Então, 3, 4, 5. 5 não tira. Não, vai ser você mesmo, Sting. Faz. Você. Ok, agora ele ainda precisa agora ter mais um piloto tripulado. E você. Ainda tem jogo? Em tese tem. Se ele conseguir descer o G-Fred pra pegar mais dano, já tira já esse bichinho aí. Mas e aí? Bichinho. Bichinho. Gegog. Beleza, agora só precisa ter um bichinho na mão. Oxi, não tem bicho na mão pra descer o Char, velho? Apesar que descer o Char era só ter descido esse, né? Tá. Hum... não consigo responder isso, não. Não consigo responder isso, não. Acho que é 5, 5 não tira, então. É. Já que eu não consigo. Já que eu não consigo. Eu vou fazer piadocas. E aí, vamos lá. Tirar aqui. Cyclopses. Lá. Bater com esse. Perdi. Mas, pelo menos, consegui fazer o que o deck queria fazer. Queixar. Mais um tapa. E é isso. Você pode escolher com quem você quer me matar. Char. Zaco. Regolk. Vai bater o chá com um char no char. Char no char. Então, beleza. Acabou. Laokai. Laokai. Ó o ping vindo aí, ó. Ó o ping vindo. Ó o ping vindo. Beleza, turno 2. Já tá entrando aqui. E eu já posso até já estourar pra bater e destruir. Vamos ver o que vai vir. Qual que é o deck que estamos enfrentando? Um deck que não tem turno 1. Um deck que não tem turno 1. Mas vamos lá. Aí, turno 2, bicho, bicho.
Aí novamente mais um rush pra gente enfrentar, ou descarta um e compra dois. Contrário. Um Freedom. Quer ver? Quer ver que vai descartar uma carta azul, uma outra carta branca. Tá. Pelo menos é um wing. Vamos ver esse wing jogar. Vamos ver esse wing jogar. Pack? O cara deve ter uma puta mãozona, hein, cara. Sendo assim, vamos fazer ele descartar alguma coisa, né, cara? Vamos ver se ele descarta alguma coisa. Locker. Se vier a Stellar, eu vou tentar ir com ela. Então, beleza. E aqui. Carta uma carta da tua mão aí, vai. Comprou demais. Comprou demais. Ok. E vamos dar o tapa, né? Ele não vai blocar. Ele vai querer blocar o meu Access. Só que eu não vou bater com o meu Access. Vou deixar aberto. Que já tá bom. Volta cá não. Se ele com... Se... 5. Beleza. Kira. Vai bater nesse, voltando 2. Botando esse pra mão, né? 2 de bunda? 2. Botar esse pra mão. Ok. Ainda tem 2 de bunda, então beleza. Aí, no caso, o que dá pra fazer... Que é em turno 5, né? 4, 5, 6. Não. Mas, o que dá pra ser feito é o seguinte. O que dá pra ser feito é o seguinte. Eu vou fazer isso, porque não consegue retornar. Podia ter sido base? Até podia. Mas como ele já tá batendo 5... Como ele já tá batendo 5... Aí não fazia tanta diferença. Não fazia tanta diferença. Se ele estivesse batendo 4, beleza. Não, 6 no caso, né? 6 no caso. Ele provavelmente... Ele só vai bater. Tá. Eu vou tentar bater... Bateu. Eu vou tentar bater... Maravilha. Eu vou tentar bater... Nele. Vou bater aqui. Vamos ver se ele vai blocar. Se não blocar... Não blocou. Trocou. Base. Caos. Piloto. Pode blocar.
Aqui. Do base. Carta uma carta. Não. Ah, então. Esse aqui. Beleza. Sendo assim, mais um. Ok. De qualquer forma, se descer o Kira, vai voltar coisas. Provavelmente esse vai bater nesse, esse vai... Não. Kira, volta... Ah, tá, é só vanilla. Beleza, Kira, azul. Kira azul. Ah, um 5, 6. Será que vai ser tudo vida? Tá. O interessante é que... Blocker. Tá. O interessante... Beleza, agora ele vai voltar um. Tá, beleza. O pior é que essa merda nem é wing, velho. Tá na bosta do... De novo do Freedom, só que com wing. Claro, né? Spamando essa bosta. Pensar. Tá, beleza. Aul. Quantas aí? 9. 9. Tem 9. 5. Tá. Beleza, agora nós temos um 7 aqui. Sendo assim... Eu quero trocar aqui, cara. Deixar um bicho com de vida. Trocou. Trocou, né? Vida. Vamos lá, cara. Qualquer... Tristing. Isso me dá um pouco mais de respiro. Me dá um pouco mais de respiro. É que falta piloto, né? Mas eu tenho um pouco mais de respiro, então dá pra... Dá pra tentar fazer alguma coisa. Blocker, blocker. Vai trocar ou vai ser vida? Beleza. Vai ser vida. Outro bichão. No caso... O que eu vou fazer? Eu vou bater em você, cara. Até aí, beleza, né? Cablau. O problema... O problema é que essa merda só pinga 2. Então, tem que trigar a base. Quantos tem aqui? Ah, é um Strike Freedom. Não vou me dar nem ao luxo de ter
a esperança de ganhar essa. Mesmo que venha base, mesmo que viesse base, esse deck é muito forte. Aí. Mas mesmo que viesse base, esse Kirazinho aí, ele ainda vai ser o corno de mandar o meu negócio pro fundo ainda. Ah, não vai? Fez Fair Player? Fair Player. Beleza, vamos tentar mais uma. Só pra não finalizar. Nossa, lá o Caio. Cara, eu vou conceder, eu não gosto de fazer isso. Mas fazer a última jogando contra o mesmo deck é chato, velho. Vamos dar uns segundinhos. Não quero jogar contra a mesma pessoa. Ah, mas que inferno, cara. Não, eu vou conceder de novo. Eu não quero jogar contra o mesmo cara. Vamos dar uns segundinhos a mais. Não quero enfrentar o mesmo deck. Se for ele de novo... Não, já deu já uns 4 segundos e não apareceu. Então... Mas se for ele de novo... White. Você de novo, ele jogava, perdia e não tinha problema. O que é importante é ver o deck funcionar. Nossa senhora. Vamos ligar. Vamos ligar. Né? Stellar. Um Sting. Sting of Clay. É o Sting of Clay. O ruim de testar decks que não são necessariamente meta é que é difícil tirar a vitória, velho. Os caras ficam jogando, ao invés de jogar as ranqueadas com o deck coisa e jogar as casual com o deck mais casual, não, quer jogar tudo com o deck meta e porno. Aí a vida não é um morango, né? Caraca, White, é só definir se vai manter a mão ou não, mano. Ih, já tô vendo que essa partida vai ser longa. Por acaso o site chinês não permite que você jogue, White? Aí você fica aí com esse lag de 500%. Porque, mano, é turno 1, velho. Ou você tem carta ou você não tem carta. Pessoas não sejam que nem ele. Porque é muito chato isso. Aí, ó. Ai, 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 viu? Vamos então jogar a nossa última partida. Esse deck do caos tá gerando um caos. A Mani. Decide quem começa. Beleza, eu começo. Vou equipar porque eu tenho dois pilotos, né? E aqui é do Sting, né? Sting e da Stellar. Então dá pra brincar já terceiro turno já. Beleza, me ligou. Vamos começar.
Aí a primeira carta que me vem é um custo 9. E vira um custo 7 se tiver 7 cartas no descarte, mas... Ok. 2. Segue. Turno 3, já tô descendo batendo. Vamos ver qual que é o blocker que ele vai descer aí. Não. É o pessoal do Fighters. Vamos ver se vai ser uma disputa da hora ou se eu vou ser amassado pelos Fighters. Ai, bicho errado. Ai, meu Deus do céu. Tinha 15 opções pra ela. Ai, que bosta, velho. Já era pra dar um tapa já aí, mano. É aquilo, né? Como o jogo do Gundam, ele é muito maldoso com misplays, agora a chance de eu ganhar reduziu muito. Agora ele bate com o Maxi, ou ele vai descartar um... Boleta? É, talvez ele não tivesse o Darkness Finger, né? Mas, nossa, era pra ter tirado base já, velho. Nossa, que inferno. Tipo, ainda tem jogo, né? Mas... Então, vamos lá. Vamos tirar esse oponente. Vamos tirar essa cartita. Ah, beleza, vai. Ainda... Ainda... Vamos considerar que o erro foi minimamente consertado. O erro foi minimamente consertado. Beleza, agora turno 5. Eu já consigo já então descer mais 2 bichos, um 4/4 blocker e um 4/2 para deixar já no esquema. Ou eu já posso deixar esse amigo aqui para quando precisar. Beleza, gastou Master Age. Orgama. É. É um... Parece que para defender dos Breaches. Mas meio que eu não me importo muito com o Breach agora. O bom é que eu já consigo... O bicho é estado, né? É. 4. Tá. Ele bate. Eu tomo. Só pra poder pingar 2? Provavelmente sim. Que agora ele vai descer... Tá, beleza. Agora vai fazer o seguinte. Ele vai virar o meu. Não. Primeiro vai ser o Rise. Vai virar o meu. Vai descartar o Darkness Finger. Vai destruir meu bichinho. E vai bater no outro.
Aí agora ele vai bater com o Rising dele no meu blocker e o Maxter na vida. Ou ele vai fazer trocante? Não. Sendo assim, eu vou tentar trocar. Agora vale a pena a gente virar o bichinho dele. Vai pra 6. 6 eu consigo fazer coisas. Já consigo já. Eu vou falar isso. Funciona. Beleza, vamos lá. Vamos tentar primeiro tirar esse aqui. Ok. Então, eu consegui fazer esse funcionar. Eu viro esse aqui. O 2. E fica por isso mesmo. Agora, ali. 7, 8, 9, 10. 10. 10, só vai pra 7. Então, vai ser só esse bicho aí. Mas. Não, é 5. Hum. Beleza. Darkness. Vai bater nesse? Pingando 2 nesse? 5, 6, 7, 8. Não. Vai ser só um tapa mesmo. Ou em pé. Vida. Tá. Vida. 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 Por enquanto, nada. 7, 7, 7, 5, 6. Cara, se vier qualquer piloto. Qualquer piloto. Nem me importando com o Bridge. Mas pra tirar o bicho mesmo. Não veio. Ainda tem chance de vir piloto aqui. Mas não veio. Beleza. Sendo assim, 5, 3. Cara, eu tô muito na loucura. Muito na loucura. E aí, meu querido? Como vai ser? E aí? Ok. Maravilha. Sendo assim, agora. Base, né? Base, shield. 1, 2. É. É só fazer a jogada certa, meu querido. Quer dizer, não só simplesmente fazer a jogada certa, né? Ele tem que ter as cartas. Mas é só ter.
É só ter e tranquilo. Ainda mais que você comprou duas, né? Se caso qualquer coisa que você não queira, é que essa mistura com Darkness Finger, Baxter, ok, beleza. Vai focar no meu board. Hum, não focar no board, porque assim, eu acho que ele vai ou trocar ou bater, mas eu acho que ele vai bater na base, tirar a base e trocar o 3-3. A não ser que ele tenha mais um bicho, mais um. Será que ele tem? Chance. Só tem só mais um Domon. Cara, não. Eu nem tenho mais Brit na real. Ah, ele fez isso pra ter carta. Ah, fez isso só pra isso. Tá. Como eu consigo limpar isso? Se não tiver piloto, velho. Pode usar, velho. Tá, blocker. É, vai ter que ser você mesmo. Atirar mesmo. Piloto? Feio. Tentar tirar esses aqui, né? Tá com um, esse aqui tá voltando 4, aqui tá voltando 3. É, qualquer um dos casos já era. Então, sendo assim, faz. Eu vou tirar você. Beleza, ganhei mais um Gaia. Show de bola. Com isso, agora, eu ganho mais um turno. Mesmo que ele tenha um piloto tripulado, uma unidade tripulada, mesmo assim, tá bom. Darkness Finger, mais um Darkness Finger. Não, só pra virar mesmo. Eu vou fazer. Ah, agora vai bater com o 3-4? Sim, porque ele vai dar First Strike pra esse puto. Aí vai dar um tapa aqui. Vai continuar vivo. Ah, mas. Ah, ele não tem o domo. Hum. Então foi só pra dar o alvo mesmo. Não, cara.
Você podia ter tirado, velho. É First Strike, velho. Ok. 3, 2, 2, 2. É isso aí, cara. E aí? O que tu tens para a minha senhoria? Um monte de carta, 4 cartas seladas. E nenhum Master Yi, nenhum nada? É, mas estranhíssimo isso aí, hein? Mas é isso, eu gosto de decks diferentes, porque nós estamos aqui para fazer conteúdo, não para jogar o competitivo. Talvez eu faça um vídeo na ranqueada, mas eu quero testar decks. E aí? E aí? Nossa, se eu conseguisse pegar a Stellar, ia ser delicioso. Eu acho que ele não tem. Que você não. É indiferente, né? É. Mas se tivesse a Stellar, seria incrível. Vamos lá. Vamos tentar limpar o board, né? Ok. Então agora um tapa em você. Qual que é o action que vocês têm? Tá? E será que ele tá com a esperança de entregar alguma coisa? Vamos ver o que eu vou dar pra ele. Piloto, base, comando. 2 de dano em alguém. Beleza. Aéreo. Vai pegar comando de volta, velho? Será que é isso? Ele queria fazer um loop de comando? Beleza. Agora as escolhas começam a ser mais complicadas pra você, Amami. Annie. É aquilo. Se você tiver um 2 de dano, ok. Provavelmente esse era Tá. Provavelmente ele tem piloto na mão e tá esperando qualquer unidade pra poder fazer alguma coisa. Se vier base, se vier base, não, é piloto. Vindo piloto, é During Pair. Cara, que se dane. Vamos, se dane. Ai, é 4. Eu esqueci que é 4. Hum, que merda. Parabéns, perdi pra mim mesmo. Ah, que bosta, viu?
Ai, que inferno, perdi pra mim mesmo. Ai, ai. Bem, acontece. Estamos aqui pra mostrar esse tipo de coisa também, né. Então, pessoas, o que foi isso pra vocês? Espero que vocês tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Como eu disse pra vocês, ele é um deck, apesar de ser um deck bem legal, bem interessante, ele é um memezão divertido. Se você conseguir trigar todas as habilidades, você vai fazendo com que a partida seja relativamente mais rápida. Só que eu quis trazer esse deck principalmente pelo fato de ser uma estratégia nova, ter a possibilidade de você descartar a mão do oponente, ou pelo menos dar essa escolha de descarte do oponente, onde você escolhe descartar, ou eu vou descer mais um bicho que pode bater em você e fazer com que você ganhe, ou fazer alguma coisa acontecer. É interessante porque são estratégias diferentes. Existe a estratégia do auto-mill, existe a estratégia de você descartar para você fazer burn, existe diversas outras formas com breach, agressivo, suppression, pings, várias coisas. E aqui trazendo essa proposta nova, onde você bate com High Maneuver, bate com breach, bate imbloqueável, dependendo da forma como for, tirando o blocker ou no caso, dando High Maneuver mesmo, e assim dando possibilidades de você fazer estratégias novas. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários se você acha que vale a pena trazer um outro deck mais focado no descarte, ou tentar maximizar o máximo de Phantom, ou até mesmo brincar com o Biological CPU, considerando agora que temos aqui algumas atualizações. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.